Fazer um usuário controlar o personagem principal é até que simples. Mas então, quem controla os NPCs? A resposta fácil seria IA. Mas como é que a gente monta essa inteligência artificial? Fica aqui comigo até o final para você descobrir. Quando a gente coloca no título que a gente vai usar IA, ainda mais nesse tempo de atualmente, parece que a gente fica com um pouco de receio, achando que é muito complicado. E na verdade até que é um pouco complicado mesmo. Fica tranquilo, não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. No fundo, uma IA é um monte de condições e operações matemáticas e lógicas que dão algum resultado. Hoje nós vamos usar uma técnica que eu nem sei se pode chamar de técnica mesmo, mas que é muito comum de usar nos jogos, chamados de Agents e Behaviors, ou agentes de comportamento. Mas antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que todas as artes que eu faço aqui no canal, inclusive nos jogos que eu publiquei, eu fiz tudo sozinho? E muitas das técnicas que eu uso, tanto para criação das pixel arts como para animação também, eu aprendi no curso Aprenda Pixel Art, que é um curso super completo com suporte aos alunos, com grupo privado no Telegram e também mais de 100 horas de conteúdo gravadas. Então isso significa que você consegue fazer esse curso no seu tempo, da maneira que você achar mais interessante. Então se você quiser fazer as suas próprias pixel arts aprendendo do zero, porque foi assim que eu comecei, eu não sabia nada e através desse curso hoje eu faço essas artes aqui. Eu não trabalho com isso, é óbvio, mas aprendi tudo o que eu sei estudando bastante. Então se você quiser também aprender, eu vou colocar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quer mesmo aprender, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá uma conferida lá depois. Beleza, pessoal? Antes da gente entrar na Xcode pra gente ver realmente como é que a gente monta essa parada toda, vamos deixar uma parada bem clara aqui agora. Nós temos nativamente alguns frameworks que nos ajudam a montar os nossos agentes e behaviors. Misturei português com inglês porque não sei. E esse framework se chama Gameplay Kit. Ele é independente do Sprite Kit ou do Scene Kit, porque ele tem mais a ver com a lógica que nós vamos implementar dentro do nosso jogo. Agora, para a gente usar os Agents Behaviors como a Apple disponibilizou, o certo seria nós usarmos a arquitetura que também eles recomendam para fazer jogos, que é o Entidades, Componentes e Sistemas. Para os mais íntimos, SES. O problema aqui é que esse conteúdo de SES, por si só, já daria um ou dois ou vários vídeos. Então neste vídeo eu vou considerar que a gente já sabe essa parte e a gente vai passar superficialmente por ela. Mas fica tranquilo, se você quiser um conteúdo sobre isso, coloca aí nos comentários que com certeza eu vou trazer. Ainda vou colocar uma meta aqui: 30 likes nesse vídeo e eu com certeza vou trazer um vídeo falando sobre arquitetura, entidades e componentes. Então coloca like aí, maceta o like aí, que eu vou trazer esse vídeo com certeza. 30 likes é uma meta razoável, conto com vocês. Tudo dentro do nosso jogo é uma entidade. E dentro dessas entidades nós temos uma série de componentes que vão dar o comportamento ou os dados daquela entidade. Por isso eu criei uma entidade de player e dentro dela eu coloquei um componente, que é o GK-SKNode Component, que é um componente de representação gráfica. Ele se interliga com o Sprite Kit, significa que ele recebe um nó do Sprite Kit. Ou seja, essa minha entidade aqui, ela tem uma representação gráfica, que é um Sprite Node. E aí, para adicionar na nossa cena, eu simplesmente pego, crio uma nova entidade e adiciono ela na nossa cena. Que vai fazer o quê? Para todas as entidades que têm um GK-SKNode Component, ele vai adicionar isso na cena, porque a gente tem que fazer essa interligação. Isso aqui é tudo uma burocracia para a gente começar a usar as entidades e componentes. Então eu não vou ficar falando muito isso aqui não, porque esse aqui não é o objetivo do vídeo. Vamos logo para a parte dos agentes. Então é o seguinte, os agentes, eles funcionam como um componente, eles são uma subclasse de GK Component. Como a gente está usando o Sprite Kit, vamos no 2D, óbvio, mas funciona também no Scene Kit. Os agentes, eles funcionam como o cérebro que vão controlar a movimentação do nosso personagem. Então eles não têm uma representação gráfica, por isso a gente cria aquele outro componente lá. E quando a gente usa esse componente padrão de representação gráfica, nós conseguimos linkar automaticamente o agent com a representação gráfica. Pensa assim, o agente, ele é um cérebro e a representação gráfica vai ser o que vai aparecer na tela. O cérebro vai dizer que ele tem que ir para a posição 2x, por exemplo. Mas se eu não linkar essas coisas, a minha cena vai continuar com um quadrado no 0,0. Por isso que eu tenho que linkar essas coisas e eu linko através do Delegate. Se eu estiver usando o GK-SKNode padrão, eu já consigo linkar diretamente
esse delegado. Ele vai linkar tanto a movimentação de posição como de rotação. Então a gente vai já ver como é que vai acontecer. Se você não quiser a rotação, por exemplo, estiver fazendo uma vista top-down, provavelmente você vai querer fazer o seu próprio delegado. Mas isso a gente vê em outro vídeo, beleza? Agora que meu agente está linkado com o meu nó, ele ainda não está fazendo nada, porque ele precisa de um comportamento para poder ele se movimentar. E já temos uma série de comportamentos aqui padrões. Um deles, por exemplo, é o wander. Ele vai andar aleatoriamente pelo cenário aí, como se ele estivesse vagando por aí. E quando eu vou criar um comportamento para o meu agente, eu preciso passar o peso daquele comportamento, ou seja, o quão importante é aquele comportamento. E aí tem os parâmetros do próprio comportamento, que no caso do wander, eu só preciso passar qual a velocidade que ele vai atingir. Por enquanto eu vou passar 1 e vocês dão uma olhada. E olha só o resultado só desse comportamento aqui já no nosso cenário. Vocês podem ver que ele fica maluco rodando por aí. Por quê? Porque a gente não setou nenhuma das propriedades que definem como aquele agente vai se comportar. E a gente vai falar disso exatamente agora, para que ele pare de ter esse comportamento meio maluco. Então, ele está ficando bem rápido porque a gente não definiu qual vai ser o limite de velocidade dele. A gente pode fazer isso usando o Max Speed, ou seja, a gente vai definir qual vai ser a velocidade máxima que aquele agente vai poder ter. Mas com isso, a gente trava ali o quão rápido ele se movimenta, mas ele ainda fica girando muito, que nem um maluco. Por isso a gente também pode definir qual vai ser a máxima aceleração do nosso agente. E essa máxima aceleração aqui, ela tem um truquezinho pra gente entender. O que essa máxima aceleração aqui faz o seguinte: ele faz o cálculo interno dele e ele vai definir uma nova aceleração. Se essa nova aceleração ultrapassar o limite máximo, ele vai reduzir para o limite máximo de aceleração. O que significa que quanto menor o máximo aceleração, mais devagar ele vai mudar tanto a velocidade quanto a direção. Ou seja, a gente vai conseguir ele controlar um pouquinho melhor a quantidade de vezes que ele roda pelo cenário. Então dá uma olhada como é que fica já definindo a máxima aceleração. Fica muito melhor, na verdade. E a gente ainda pode também definir a massa do nosso agente. E já deixando bem claro, essa massa aqui não tem a ver com a física do jogo, tá? Ela tem a ver só com a massa do agente. É como se a gente estivesse definindo o quão pesado ou quão leve ele é para obedecer os comportamentos. Então, quanto mais massa, mais difícil ele vai obedecer o comportamento. Não é que ele vai desobedecer o comportamento, mas é que ele vai demorar mais para obedecer aquele comportamento. Algo que influencia também nessa questão de como que ele vai tomar a decisão é o raio. É a última propriedade que eu vou falar para vocês aqui. O raio define ali o tamanho do nosso agente. Por exemplo, esse Sprite Node, ele tem 32 pixels. Por isso eu defini um raio de 16, porque assim o raio ficaria realmente certinho ali no quadrado. Quando nós estamos ali fugindo de outro agente ou desviando de um obstáculo, esse raio é super importante, porque ele vai levar em conta o tamanho completo do nosso agente. Se nós colocarmos um raio muito pequeno, ainda que ele desvie, o sprite do nosso personagem pode acabar passando por cima do obstáculo, dando não o efeito que a gente está buscando. Por isso o raio é super importante também. E aí aqui a dica é sempre usar os valores que combinem com o seu cenário, com o tamanho do seu cenário, com o tamanho dos seus nós, para justamente ficar uma coisa padronizada. Daí agora já temos o nosso personagem andando tranquilamente pelo cenário. A gente também pode adicionar, por exemplo, um inimigo que vai correr atrás dele enquanto o player tenta fugir do inimigo, causando esse efeito aí, onde um fica correndo atrás do outro e eles nunca se pegam. A gente também pode colocar uns 500 inimigos, né, galera? Isso é muito incrível, né, pessoal? Lembrando, pessoal, nós estamos na corrida do Behind 100k. Eu sei que parece meio impossível, mas nós contamos com todos vocês. O importante pra gente é trazer esse conteúdo maravilhoso pra vocês. Trazer conteúdo de qualidade e que seja ali de uma forma útil. Por isso se inscreve aqui pra você não perder nenhuma dica, nenhum tutorial e nenhuma das coisas malucas que a gente tá pensando em trazer pra cá. E não esquece da meta também de 30 likes que eu vou trazer um novo vídeo aí sobre arquitetura, entidades, componentes. Maceta esse like aí. Eu te vejo na próxima, valeu, falou, tchau!